Uhum. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo. Deixa eu ver o pessoal chegando. Começando mais uma transmissão online aqui. A gente teve um probleminha no Google, né, no YouTube. Não sei exatamente o que aconteceu, porque o sistema mudou, simplesmente mudou. Desculpem, mas a gente fez uma transmissão recentemente e o sistema estava super familiar, né? E de repente ele mudou. Completamente diferente, né, do habitual. Aí nós vamos transmitir então aqui pelo Facebook, ok? Então se você tiver com amigos que estavam lá no YouTube, avisa o pessoal do YouTube que a gente está na fanpage aqui do Instituto Namastê, transmitindo ao vivo, né, para que a gente possa fazer nossa palestra bilíngue sobre como lidar com depressão, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso em inglês, já que eu falei em português. Quer ver? Só um minutinho, deixa eu só checar com a nossa equipe técnica se está tudo ok aqui. Tá bom? Então olha só, então a gente vai conversar um pouquinho a esse respeito. Vai ser um tema com certeza muito importante para todos nós. So, hello everybody, good evening. I hope everything is okay with you, your family. So we're gonna have here a great lecture in two different languages. We're gonna talk in English and in Portuguese at the same time, how to deal with depression. It's a great issue to talk about it, so I hope you enjoy this presentation, and I really hope this presentation can be useful for you and your family. Oh, meus amigos, obrigado, viu, pelo carinho. Eu realmente peço desculpas. Oh, Maria friends, thank you so much for your caring. I really apologize, but unfortunately things tough, things happens, like now. Infelizmente, às vezes, né, algumas coisas acontecem como ocorreu agora. Então, se vocês puderem, só 2 minutinhos, porque tinha quase 1.500 pessoas no YouTube. Olha que maldade. 1.500 pessoas esperando para a gente começar esse tema. Esse tema é tão importante. Então, se vocês esperarem só um pouquinho, não fica triste comigo, não, 2 minutinhos. Se você puder ir lá, né, no link do YouTube. Obrigado, Beth. Ô, Beth, obrigado. Avisar o pessoal. Se vocês puderem publicar, porque às vezes assim uma mensagem, ela vai se sobrepondo a outra. Aí, se for possível, vocês copiarem o link dessa transmissão, se for possível, claro, né? E você copiar lá no YouTube, quem tiver no computador, eu com certeza agradeço bastante, tá bom? É possível vocês fazerem essa gentileza? So, if it's possible, you help us in this situation, please just let us know. It's possible you print the code from this page, from our fan page, Instituto Namastê, and share with the YouTube users, because unfortunately we got a problem, technical problem with YouTube, but now we are here, and sort of 5 minutes from now on we're gonna talk about how to deal with depression, how to deal with the sadness, and I'm really confident we will have a wonderful time and a wonderful night together, okay? Então em 5 minutinhos a gente vai começar e eu tenho certeza que nós vamos ter uma noite maravilhosa juntos, com certeza. Enquanto isso, deixa eu dando boa noite, né, para todos vocês, enquanto vocês vão nos ajudando a divulgar lá para o pessoal que está lá no YouTube, que está nos aguardando, tá bom? Eu fico aguardando então vocês. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite para Andréa Monteiro, para o Teorides, deixa eu ver aqui, ó, quanta gente boa, meu Deus do céu, vamos lá, Elizabeth, para Beth, para Daiane, para Márcia, para Celi, para Ana Lúcia, para Cacilda, para Flávia, para Viviane. Gente, quanta gente bacana, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. So, have a good night, my dear friends. Have a good night. We're gonna have definitely a wonderful night together and talk about depression, talk about the very important issue that we need to deal, because our mankind are suffering a lot because of that. Realmente, gente, falar de depressão e como lidar com a depressão é muito importante, porque a nossa humanidade tem sofrido muito, né, com essa situação toda e a gente tem que fazer alguma coisa, a verdade é essa, né? So, we have been suffering a lot and we need to do something about it. So, I think if you open your mind and understand better what is happening,
definitely you can help other people and at the same time you can help yourself. Então, se a gente puder abrir a nossa mente e entender o que está acontecendo no nosso mundo, né, meus amigos, a gente tem condições de ajudar outras pessoas e, claro, consequentemente, nos ajudar, né, a nós mesmos. Essa é a ideia. Então, boa noite, Rita, Suzana, boa noite, Marciana, Fernanda. So, good evening, Suzana, Marciana, Fernanda, Letícia, Josiane, how are you? Gilma Guimarães, Eliana, wow, Carol Hess, Fernanda Ziegelman, have a good evening, Marlene, wow, sounds good, sounds good. Elisângela, que bom, obrigado, viu, Beth? Thank you so much, Beth. Thank you so much for caring. Definitely, thank you so much. Ah, minha mãe tá ao vivo também. Hello, mother. Hi, mom. Oh, sounds good. Thank you. Thank you, Denise. Obrigado, viu? Obrigado. Have a good evening, Mônica. Marise, good evening. Regina, até que enfim. Yeah, I totally agree with you, Regina. Até que enfim. É verdade, é verdade. Amanda perguntando importante se a questão espiritual interfere. Nós vamos falar de tudo isso agora. Com certeza. Vamos ficar juntinhos aqui nesse canal. Tá bom? Pessoal, então, o YouTube já fechou? Tá. É porque parece que foi criado por equívoco 2 links no YouTube. I think unfortunately was created 2 different links on YouTube, so I don't know exactly what happened because YouTube changed the way we access it, so it's terrible. Okay, so we have just a minute. We have another possibility. Maybe we can broadcasting. Let me check on YouTube. Just a second. Just a second. Só um minutinho, gente. Eu só pedi pro pessoal aqui. Só um minutinho, tá? Colocando pro pessoal aqui do YouTube. Pronto. Já começo. I promise. I will get started. I promise. Aqui está sendo transmitido, com certeza. Com certeza. Só um minutinho, viu, gente? Desculpa. Só para dar chance de avisar as outras pessoas, né? Mas isso é vida real, né? Não adianta, né? A gente às vezes faz um planejamento, a vida faz outra, né? Situações inesperadas acontecem e a gente tem que se adaptar. Se vocês puderem nos avisar, que está acontecendo. Ah, que legal, o pessoal está avisando aqui que está acontecendo. Se vocês puderem pegar o link aqui do nosso Instituto Namastê e postar lá no YouTube, vai ajudar o pessoal a migrar para cá, tá bom? Oh, que pena. Ai, que bom, obrigado. Nossa, quem tá fazendo aqui, ó? O pessoal do Instituto tá ajudando, a Wanda também. Que bom, que bom. Fala pro pessoal que não tem YouTube, gente, se eles tiverem Instagram é uma possibilidade, né, de poder transmitir. Deixa eu ver se a gente transmite aqui pelo Instagram também. Só um minutinho, viu? Aqui, ó, vocês estão acompanhando ao vivo aqui. Isso aqui é é realidade pura. O pessoal acha que é fácil. O pessoal acha que é fácil. People think they think it's easy. It's not easy. We have so many challenges all the time. Yeah, all the time. So, okay. 1 minute from now, I promise, we will start our broadcasting. 1 minutinho, gente. A partir de agora eu prometo que nós vamos começar oficialmente a nossa transmissão. Obrigado pela paciência de vocês, viu? Thank you so much for your patience. I'm just fix this and it's perfect. Okay, now it's perfect. So we have 2 broadcasting alive. Obrigado, Fábio. Fábio nos ajudou aqui, como sempre. Pronto. So, let's go. Let's get started. Vamos começar então? Ok, done. Imagina, eu que agradeço, gente. So, eu gostaria de falar que nós vamos transmitir
essa palestra em 2 idiomas, em português e em inglês, porque nós começamos, né, o nosso trabalho a ampliar desde a nossa ida à Europa esse ano e consequentemente aos Estados Unidos e Canadá, para que mais pessoas possam ter acesso aos mesmos níveis de informação. Então a gente está transmitindo aqui pela fanpage do Instituto Namastê, inclusive curta a nossa fanpage, né, do Instituto Namastê, e aqui no nosso Instagram. So, I want to say good evening for everybody. So we will translate this lecture from Portuguese to English because we have a very important part in our spiritual work now. And from now on we will broadcasting in 2 different idioms at the same time, Portuguese and English, because we believe it's quite important people from different countries came together with us and reflecting about so important issues like this, like depression, like anxiety, like happiness, like gratitude, like whatever. the things what's most important is we come together and we overcome all difficulties in order to get happier, okay? Então a ideia é essa, né, meus amigos? A ideia é que a gente possa falar juntos 2 idiomas, nos irmanarmos cada vez mais, para que a gente possa potencializar a nossa felicidade juntos. So, we are having 2 broadcasts at the same time. Nós temos 2 transmissões ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram do Instituto Ricardo Melo. Então, boa noite para vocês no Instagram. Good evening for all of you in Instagram. And from now on, you get started talking about how to deal with depression. So, a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com a depressão. Yeah, we are live on Instagram as well. inst.ricardomelo. inst.ricardomelo. So, we can 2 different ways you can watch this lecture now. Instagram here on my left and in front of me on no, YouTube, no, unfortunately not, but in our channel from Facebook, Instituto Namastê. Tá bom? Ok, my dear friends, so let's go. Muito bem, meus amigos, então vamos lá. O que acontece com pessoas que muitas vezes têm dificuldade em se sentir felizes? So, what happened with people that unfortunately a lot of time have some difficulty to feel happy? What is happening? What's going on? So, o que está acontecendo, né, quando esse tipo de situação acontece? Bem, meus amigos, quando a gente pensa em ser feliz, nós estamos falando dos grandes desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Né? Nós temos hoje uma vida muito competitiva, muito corrida, e nem todo mundo está preparado mentalmente, né, para poder lidar com os desafios do cotidiano, a verdade é essa. So when you think about to become happier in our daily lives, we sometimes forget about the rush we need to face every day, and unfortunately, it's not all the people are really prepared to deal with it every day, every moment. Então, como muitas pessoas não sabem lidar com essa situação todos os dias, o que acontece? Muita gente se sente perdida. So, a lot of people unfortunately don't know how to deal with this situation every day. What happens? These people get lost. They are feeling lost. They don't know exactly what to do. So, o que é mais importante é a gente exatamente entender qual é o nosso papel no mundo hoje. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco para vocês sobre missão, sobre visão, sobre uma série de características muito importantes que vão fazer toda uma diferença para que a gente possa ser feliz. Tá bom? Deixa eu só esclarecer uma coisa importante a respeito do PDF, né? O PDF, meus amigos, vai ser enviado amanhã para vocês, tá? Isso, é amanhã, pode ficar tranquilo. Você que se inscreveu para a nossa palestra, independente se você estava assistindo lá no YouTube ou se você está assistindo agora, se você está inscrito, pode ficar tranquilo. Nós vamos enviar no seu e-mail o link com o PDF, com os slides, com dicas práticas para você melhorar, né, a sua capacidade de lidar com a sua depressão ou prevenir a depressão, exatamente a síntese do que a gente vai ver aqui hoje. So, my dear friends, just checking a very important information. If you are waiting for the PDF, if you want to get the PDF from us, just waiting until tomorrow morning. We will send to you by mail, so you can access the PDF and use all the resources we are sharing in the PDF tomorrow morning, okay? Just checking. Okay, my dear friends, so let's go. Então, meus amigos, falar de depressão é falar de uma forma difícil
de lidar com a realidade, é falar de uma maneira desconectada que muitos de nós têm de lidar com a realidade. E essa situação ela está se tornando cada vez mais clara, principalmente por causa de características da nossa realidade atual, né? O nosso mundo atual nos convida a muito mais desafios do que nos convidava anteriormente. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Pensa bem a esse respeito. Quantas vezes nós enfrentamos situações de depressão e tristeza porque a gente está atrás das redes sociais, ou porque a gente se sente solitário, sem contato com outras pessoas. Isso é uma característica do mundo atual, né? Hoje em dia a gente tem muito mais desemprego, nós temos muito mais cobranças sociais, é mais fácil as pessoas se compararem, não é assim? Então a gente começa a se comparar com quem tem, com quem não tem, e esses tipos de situações acabam nos prejudicando também. So my dear friends, today we have a different approach with our lives. It's completely different we have until couple years ago, couple decades ago, the very same, because we have now social media, so people are comparing each other all the time, and unfortunately people sometimes are behind the phones, behind the cams, behind the TVs, and we don't have more contact each other. This is not good for our mental health, you know. Então não é saudável para a nossa saúde mental, gente, ficar escondido atrás de celular, de televisão, de nada. É muito importante a gente se sentir conectado. Por exemplo, agora, quando a gente usa tecnologia de maneira positiva para se conectar dessa forma, mas sem fugir do contato humano, isso é fantástico. So, exactly what is going on now. When we use the technology in the very positive way to be in touch with other people, like now, it's perfect because the technology can help us to spread good ideas. But tomorrow morning we can share something good with other people face to face, and that's what really matters. So we can absolutely we can, how can I say in English, we can't be behind the cam, behind the phones, and just wait, everything gonna be okay with us in the long term. Definitely it's not real. Então a gente não pode ficar atrás dos celulares, das câmeras, simplesmente acreditar, né, gente, que tudo vai ficar ok, porque naturalmente as coisas não vão ficar ok, né? Nós temos muitas coisas para poder realizar e a gente não pode se esquecer disso. Então minha pergunta para você é o seguinte: você se conecta realmente com a sua vida ou não? So my question for you is that, are you really connected with your life or not? Você conhece o significado da sua vida hoje ou não? Do you know the great meaning of your life or not? That's the point. Esse é o ponto, meus amigos. Quando a gente estuda a depressão, hoje nós identificamos 4 grandes fatores. Presta atenção nisso, hein? Pay attention to that, please. When we study depression, we identify 4 key factors that cause great impact on us. So, quando a gente estuda a depressão, nós identificamos 4 grandes áreas impactantes que fazem uma grande diferença, meus amigos, junto conosco. So, the first area is biological area. So, a primeira área é a nossa área biológica. Indiscutivelmente, pessoas que têm problemas físicos, por algum motivo, têm uma predisposição bioquímica a ficar depressivas. So, Dr. Lee, we know that there are a lot of people, for example, if has some problems with chemicals and they are under depression easily than other people. So, for example, if you don't have enough D vitamin because you didn't get enough sunlight, it's not good for you. Por exemplo, se você não tem suficiente vitamina D, né, que está diretamente relacionada à qualidade do sono, diretamente relacionada conosco, é claro que isso acaba te prejudicando, né, de alguma maneira. Esse aqui é o grande ponto. Então é uma questão biológica, a gente não pode ignorar isso. Se você vive, por exemplo, trancado, trabalhando num escritório em que você não vê o sol, biologicamente falando, os médicos mostram que isso pode nos predispor à depressão. Aliás, esse é o principal motivo do porquê de pessoas que vivem em países que o inverno é muito longo e tem pouca incidência de sol, muitas vezes veio o clima cinza, tem uma tendência, né, a ter problemas com a depressão, né? Sem dúvida alguma. So that's the great reason we can find other people in different countries. Exactly, I saw in London or in Ireland, or in Germany, even in Canada, when the weather is so cold, minus 25 degrees, for example. It's
cold, it's pretty cold, so people don't live on the streets, you know? Então assim, são 25 graus abaixo de zero e as pessoas não saem nas ruas, então é claro que elas não têm contato, né? Elas não têm contato com o sol, com outras pessoas. So, unfortunately, they don't have enough contact with the sunlight and with other people. So, this kind of factor is really have the really great impact on us. Então, sem dúvida alguma, gente, esse tipo de fator tem um grande impacto sobre nós, né? Sobre nós. Então, esse é que é a grande questão. Então, o primeiro ponto é biológico. Outro ponto, além da questão da vitamina D, é se você dorme bem. Se você dorme mal, com certeza, com o passar do tempo, há uma grande tendência a gente desenvolver uma sensação depressiva, que as pesquisas mostram. Veja, eu não falei nada ainda da parte emocional, da parte espiritual, não é? Da parte mental, intelectual, mas só essa questão física interfere. So, if unfortunately you are not sleeping well, definitely you will get a problem with your body, because our body needs to sleep well. So unfortunately we have people that are not sleep well, so didn't sleep, they have insomnia, it's not good, and for long term this kind of habit unfortunately brings us a lot of depression, and this is not good. Então assim, gente, é uma situação muito difícil, né? Porque imagina, você trabalha pra caramba, de repente você tem insônia, você não consegue dormir direito, é claro que no longo prazo isso vai te prejudicar. Então pensa, você não tem vitamina D suficiente no corpo, você não dorme bem, né? É claro que isso vai te prejudicar. So think carefully. You don't have enough D vitamin. You don't sleep well. Of course it will harm you, you know? Harms you. So definitely it's not good. So, um outro ponto muito importante, pessoal, que a gente tem que lembrar, ainda falando das questões biológicas, ok? Que os cientistas têm nos mostrado, é a alimentação. Muita gente não sabe disso, mas a alimentação baseada em carne, baseada em produtos enlatados, produtos que não são saudáveis, tem muito nível de ômega 6. A gente fala do ômega 3, mas existe o ômega 6. E o ômega 6 não faz bem para o nosso corpo. Não sei se vocês sabiam disso, conversem com o seu nutricionista. So there's a lot of people, unfortunately, are not aware of it. When we feed ourselves with bad food, unhealthy food, we have a lot of not D vitamin or omega 3 or 3 omega. We have omega 6, what is not good for our health. Definitely is not good. Então isso não é bom, né, pra gente, não é bom para a nossa saúde. Então vamos lá, vamos sintetizar. Quais são os fatores biológicos que podem nos predispor à depressão ou situações depressivas? Então, o clima, não é? O clima. Então, presta atenção nisso. Se tiver tudo cinza, você não toma sol, você está trancado numa sala, você fica dentro do teu quarto, isso vai te prejudicar demais, né? Isso é uma unanimidade dentre os médicos, tanto que em países que tem um clima nesse sentido, claro que a gente tem uma dificuldade muito grande. Segundo fator que a gente não pode esquecer, dormir bem. Hoje a gente tem cada vez mais uma sociedade que dorme mal, porque as pessoas estão o quê? Atrás de celulares, atrás dos computadores, tem gente que dorme grudado no WhatsApp, acorda vendo o WhatsApp, então os raios, né, que saem direto, essa claridade que vem, né, dos celulares nos prejudicam. Os médicos nos mostram, para o nosso cérebro isso não é interessante, porque a gente precisa descansar, né? Então é importante deixar isso bem claro. E o terceiro ponto é a questão da alimentação densa, que é terrível, gente. Alimentação baseada em carnes, baseada em produtos enlatados, não é interessante para nós, tá bom? Então deixa eu falar um pouquinho disso em inglês. So, we have three very important key factors that harm us a lot, biologically speaking, when we're thinking about get depressed. So the first of it is when we're thinking about the quality of food we have. If you, unfortunately, you are eating bad food, you are eating a lot of omega-6, what is not good for our health. So nutritionists all the time are warning us about it. The second point is about sleep badly. So if you are not sleeping well, wow, we'll have a great problem, because you sleep well, it's quite important. It's very important we have a good night of sleep, definitely. And the third point is very important as well, is that sunlight. We need sunlight. We need to be in touch with the sunlight. So if you are inside the offices, you have no windows, we have not sunlight, definitely it's not good for you, it's not good for your health, okay? So health, the biological factors that
maybe can impact on you, cause great impact on you, and you get depressed. Então, esse é o primeiro fator biológico que pode nos impactar, nos fazendo entrar em depressão. Agora vamos falar do segundo, tá, gente? Do segundo ponto, que é muito importante. O que os médicos nos mostram, e vários especialistas, da mesma maneira, e psicólogos, que o fator emocional, ele é determinante. Presta atenção nisso. É determinante se você vai entrar em depressão ou não na hora da dificuldade. Por quê? Momentos de tristeza, todos nós temos. Porque tristeza é uma das emoções básicas. Não tem como a gente passar pela vida, não é? Sem viver momentos de tristeza. Mas quando a gente não sabe lidar com a tristeza, nós vamos ter um grande problema. Se a gente não sabe lidar com a tristeza, com toda certeza, isso vai nos atrapalhar bastante. E esse é que é o grande ponto que a gente precisa aprender a lidar. Entender que a vida tem momentos bons, às vezes tem momentos ruins, e que a gente precisa aprender a como contornar esses momentos difíceis, né? E aprender a lidar com eles com naturalidade, por mais que eles não sejam confortáveis. Ok? Então vamos falar um pouquinho disso em inglês? The second point, very important, psychological key factors. So we have a lot of psychologists and psychiatrists that are telling us about it. Unfortunately, emotional factors cause both great impact on us. Why? Because if you have sad days to deal with, if we need to deal with sadness every day, wow, we have a great problem here. To cope against sadness is not easy, but it's very important, because if you need to cope against sadness or with sadness, we can overcome this sadness and open our mind, avoiding being depressed, you know? Então a pessoa que sabe lidar com a tristeza vai abrir a mente e com certeza vai conseguir o quê? Superar as tendências depressivas, né? Mas se você tem um problema que não sabe lidar com ele, você se apega na sua dor, você se apega na revolta, você se apega ao passado, você se apega ao futuro, infelizmente você vai ter grandes problemas. So, if unfortunately you are attached to the past, you are attached to the future, you are minding on the future, or you're dwelling on the past, you get a lot of problems. So it's very important we training our minds to live in the here and the now. Right here, right now, right? Então é muito importante a gente aprender, meus amigos, educar a nossa mente para a gente viver no aqui e agora. Porque se você está vivendo no passado, se você vive no futuro, né? Se você está preocupado com o que vai acontecer amanhã, criando um monte de coisas na sua cabeça, sofrendo a prestação, né? Suffering in advance, né? Sofrendo antecipadamente. Ou então prestando atenção no passado, em tudo que aconteceu, é claro que você vai ter problema. Não tem jeito, né? É claro que infelizmente a gente vai ter dificuldade, a gente não vai ter como evitar esse tipo de dificuldade. Então, esses fatores emocionais, eles nos prejudicam muito, meus amigos. E nós precisamos estar alertas a eles, ok? Então, o que você tem feito para estar bem emocionalmente? O que você tem feito para ter uma visão otimista da vida? O que você tem feito para ser uma pessoa mais positiva, para ser uma pessoa mais grata? Isso é importante. Sabe, praticar a gratidão. Você ser uma pessoa capaz de agradecer pelo que te acontece, pelo que não te acontece. Treinar a mente para isso é fundamental para que a gente possa superar não só os momentos de tristeza e prevenir a depressão, mas para a gente possa se tornar seres humanos de bem. Não é verdade? Esse é o grande ponto. So, unfortunately, if you don't know how to deal with the difficulties we have around, we'll get depressed. Yeah, that's the point. If you get depressed, we need to understand that unfortunately we are doing bad choices, you know. You know what I mean? If you are doing bad choice because your choice about the way you view the life, the way you approach with life is not good because you are a pessimistic person, because you don't have enough optimism, definitely won't be good for you. My strongest suggestion for you is that pay attention to the really matters in your life. Start practicing gratitude. Say thank you in advance. Thank you so much for everything. Being optimistic is very important for all of us, my dear friends.
Então, pessoal, ser otimista, agradecer é extremamente importante para todos nós. No PDF que eu vou enviar amanhã para vocês, a nossa equipe vai enviar para vocês amanhã, vocês vão ver uma pesquisa muito legal de um psicólogo, um PhD americano, falando sobre os principais pontos que previnem a depressão. É uma pesquisa simples, mas eu sei que vocês vão adorar. So, in the PDF, my team will send to you tomorrow morning. You can find a lot of techniques or very good tips to avoid depression, you know, because if you can cultivate good habits, very simple habits, we will enjoy the life better. And if we can enjoy the life better, definitely we are protected against depression. Então, se a gente aprender alguns hábitos saudáveis, meus amigos, se a gente aprender a como é que eu posso dizer, criar hábitos que funcionam no dia a dia, a gente vai conseguir vencer a depressão com muito mais tranquilidade, né? Se infelizmente você não consegue fazer isso, porque sua mente está focada no que der errado, porque infelizmente a sua mente não está focada naquilo que funciona, é claro que você vai ter dificuldade. Então, o segundo fator fundamental que nos predispõe à depressão, o que é? Fatores psicológicos. É quando nós deveríamos ter uma visão mais saudável da vida, mas infelizmente a gente não tem. So, the second very important point we need to observe is psychological factors. And unfortunately, we don't do that. That's the real point. That's the reality. And because of it, we start feeling bad. We start feeling not so good. We get stuck in life because we don't say thank you, or we don't have great habits, good habits, health habits, mental habits, psychological good habits. So it's important you think about it carefully and not careless, because the price is so high when you don't cultivate a great state of mind to pay attention what really matters in our lives. Então a gente tem que colocar na nossa mente, meus amigos, o que realmente importa, né? Porque o preço é muito alto. O preço que a gente paga é muito alto quando a gente não leva em consideração as coisas boas que a gente tem na vida. A tendência é que a gente sempre superdimensione, né, aquilo que é negativo. E é claro, a gente vai ficar triste. Uma pessoa que constantemente vibra de maneira negativa vai cair na depressão. Então, pensa comigo. Pensa junto comigo. Você não agradece. Fatores psicológicos, hein? Você não agradece nada. Você reclama de tudo. So, think with me, please. With me, please. You don't say thank you for nothing. You complain about everything. Então você não agradece nada, você reclama de tudo. Além disso, você é uma pessoa pessimista, né? In addition of this, you are a pessimistic person. E para piorar a situação, it will get worse, você ainda por cima dorme mal. Olha que situação, dorme mal, come mal, não tem contato com o sol, não pratica esportes. O que você acha que você vai ter na vida? Entende? So, and get worse, you sleep badly. Unfortunately, you don't have enough sunlight, and wow, you don't have exactly what you need to have in order to get a wonderful life, a healthy life. Of course, what kind of result you are waiting for? Entende, gente? Então, nós precisamos abrir a nossa mente. Nós somos os responsáveis, sim, pela vida que nós temos. Nós podemos não mudar o mundo ao nosso redor, mas a gente tem a liberdade de aproveitar o mundo aqui dentro. So, my dear friends, we are really responsible for our lives. If we can change the world around us, we can change the world inside, within us. So, it's a matter of choice. Né? É uma questão de escolha. It's a matter of, how can I say, good choice. Acho que esse é o ponto mesmo, né? É uma questão de você fazer boas escolhas. Então, presta atenção nisso, né? Presta atenção nisso. Situações acontecem. Eu estou vendo uma pessoa falando aqui no Instagram sobre divórcio. Yeah, if you got divorced, it's a terrible situation in one specific way, but we can have a great opportunity to rebuild our lives, you know? You can replace new experiences, and you can open your mind and find a new space for you in the life. Então a gente pode, mesmo no divórcio, mesmo numa situação de perda de emprego, reinventar a si mesmo, né? Reconstruir a nossa vida, recolocar uma nova visão, uma nova experiência no lugar.
É uma questão, é isso que eu estou falando, é o approach, é a forma como a gente lida com isso, né? Tem uma expressão em inglês que eu acho legal, que é o to cope. To cope é lidar, né? Como que a pessoa, quando ela está doente, como é que ela lida? So there's a very interesting expression in English that I really like, it's to cope. So how I deal with something is not good for me. So how I deal with disease, for example, to overcome this disease. Como que eu lido com uma doença para poder superar. Então, we need to cope. A gente precisa superar situações do cotidiano também, porque são doenças às vezes psicológicas. Need to cope very common situations because they are a psychological disease, illness as well. That's the point, okay? So life goes on, must goes on, né? The show, como é que fala a frase, né? A vida tem que continuar, o show precisa continuar. The life need goes on. So how get over it? Seguindo adiante, como superar um aborto, como superar um momento triste, como superar um abandono, como superar uma traição, como superar um momento de tristeza. Gente, eu não vejo outro jeito. Primeiro é acolhendo ele, aprendendo com ele. A revolta só nos prejudica. Segundo, é tentando entender que os ciclos nas nossas vidas se fecham para novos ciclos se abrirem. Infelizmente, muitas coisas vão acontecer com você, você não vai gostar. Nossa, tem um monte de coisas que acontecem comigo que eu não gosto, mas eu preciso aprender a lidar com isso. Isso é a vida, né? Por exemplo, agora, olha só, a gente estava planejando fazer uma transmissão, imagina só, para quase 12 mil pessoas no YouTube. Deu problema tecnológico, a gente testou, estava tudo ok. Imagina só como é que a nossa equipe ficou. Que bom que vocês estão junto com a gente aqui agora. Mas entende, isso é vida real. As coisas nem sempre dão certo para nós. E a gente precisa aprender a lidar com isso. So, unfortunately, my dear friends, things get tough a lot of time, exactly like now. So, we had planned to have this broadcasting from YouTube. So we had there over 12,000 people waiting for us. But unfortunately, this is real life. Sometimes life gets tough, things not working very well, but we need to adapt it, you know? We need to be open to enjoy every moment, regardless of our doing around us. That's the point. That's the real point. Então é isso, a gente tem que se reinventar. Então vamos lá, seguindo adiante, let's move on. Nós temos o terceiro fator que influencia muito, gente, podendo nos predispor à depressão ou não, e a gente não pode, claro, esquecer desse fator. Quem sabe qual fator eu estou me referindo? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Qual será o outro fator, né? Extremamente importante? É o fator social, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que não conversa com as outras, que se sente solitária, que se esconde da vida, se você é uma pessoa que não se conecta nem com animais, as pesquisas mostram que a tendência a ficar depressiva é muito maior. Não por causa dos problemas, mas por causa do isolamento. So, we have a third key factor we need to consider in our reflections today. We're talking about the social points. Very important to understand why people get depressed so easily. For example, think carefully. If you unfortunately don't get along with people, if you prefer just being at home and you don't have enough contact with other human being, you even don't like dogs or cats and other kind of animals, you prefer only live behind the mobiles, behind the computers, of course, you have a problem with your social skills. Então, se você tem problema com as suas habilidades sociais, é claro que a tendência é que nós tenhamos mais depressão. É claro, você se sente sozinho, solitário, não se conecta com ninguém. Gente, é claro que nós vamos ter problema aí. Mas não tem dúvida. Por que você acha que é tão importante você fazer parte de grupos sociais? A família é importante, a sua religião é importante, o grupo de amigos é importante, não é? Você criar um grupo espiritual, nós vamos falar daqui a pouco da parte espiritual, isso é importante. Por quê? Porque quando você se conecta com fatores sociais, isso nos fortalece muito a vencer a depressão. So, my point here today, my dear friend, the bottom line here, it's very important you to be connected with other people. Because if you are not doing that, you feel alone. Unfortunately,
will experience loneliness. It's not good experience. But if you prefer, how can I say, prefer live hidden from other people, that's the great price to pay. So you need to make your choice. Então a gente tem que fazer a nossa escolha, né? Porque a gente tem um grande preço a pagar quando a gente não sabe fazer essa escolha. Então é muito importante, gente, nós nos conectarmos conosco mesmo, né? Porque a pior solidão não é não ter pessoas do nosso lado, concorda? A pior solidão que a gente enfrenta é quando a nossa alma se abandonou. The worst loneliness we can face is not about we have or not people around us, surround us. Absolutely not. It's not about that. It's about ourselves. If you are really connected with yourself or not. Maybe you abandon yourself. That's the point. So that's the real point. Então esse é que é o grande ponto. Às vezes você abandonou a si mesmo. E quantas vezes a gente se abandona? Aí você pode me perguntar, tá, Ricardo, mas quando que eu me abandono? Ué, gente, todas as vezes que você tem um sonho e você não respeita e você não segue ele. Todas as vezes que você tem um desejo grande e você não valoriza. Você tá afim de ler um livro e não lê. Você tá afim de fazer uma viagem e não faz. Você tá afim de pelo menos mudar alguma coisa e não muda pelo medo. Você tá ignorando a sua verdade interior. Toda vez que você deixa uma pessoa tomar conta da sua vida, uma pessoa que desrespeita você, toda vez que você se anula, né, na sua vida afetiva e emocional e você não está bem com isso, você está agredindo a si mesmo. Entende? Então esse é um ponto muito, muito sério. Né? O principal ponto de pessoas deprimidas é o autoabandono. Muitas vezes elas desistem de si próprias, elas duvidam da sua própria capacidade. So, my dear friends, this is a terrible point we need to consider and need to overcome. If you are in doubt all the time about yourself, about your capabilities to overcome your difficulties, oh, come on. Absolutely not. If the things get tough, you can break it to chunks and you can maybe solve every chunk as time goes by. That's the point, you know. So it's up to you to find a good way to have a good approach with life. And that's the point. So please, come on, be in touch with yourself, be in touch with your core values. Don't allow the other people disrespect you. Absolutely not. Don't allow the other people don't support you. So you have a great dream, you can go to get this dream. If you have a great wish, you can respect this wish. At least analyze your wish, respect what you are feeling, you know? Então é importante, gente, nós nos permitirmos, né, aproveitar esse contato com os nossos desejos, com a nossa mente, com a nossa força de vontade, porque se infelizmente a gente não fizer isso, a nossa vida vai passar, nós vamos começar a projetar a nossa culpa nos outros, porque é isso que a gente faz. Ah, eu sou infeliz porque meu marido não deixa eu fazer o que eu quero. Eu sou assim porque eu tenho meu filho que não deixa eu ler. Entende? A gente começa a projetar a nossa culpa. So we start blaming other people because we are not really connected with ourselves. So I don't have enough courage to do what needs to be done, and I start blaming other people because it's easier to do that, but it's not fair. And does work. That's the point. Entende? Então não é justo e não funciona você ficar culpando as outras pessoas por escolhas que você tem que fazer. Você está entendendo? Isso é muito importante. Né? Daqui a pouco nós vamos falar dessa parte espiritual, né, que é essencial para todos nós. Mas pensa nisso. Nós temos 3 partes fundamentais que podem nos predispor à depressão segundo os estudos. A parte biológica, que eu já falei aqui. Nós temos a parte emocional, que eu acabei de citar. E a parte social. So, if you have 3 very important parts, we need to consider biological part, emotional part, social part. So we need to reflect about it. It's a great food for our thought related to this wonderful issue. So let me just list the very important points I shared with you until now. So biological cares you need to pay attention to. So physical exercise is very important. Get sunlight every day. Have a good night of sleep. Eat healthy food like omega-3. It's very important. Emotional factor. Be optimistic. It's important. Practice of gratitude, say thank you so much is important. Have a great purpose of life, being connected with the purpose of life is important, and smile more. Yeah, we need to smile. Então sorria mais, entende? Seja uma pessoa mais grata, seja uma pessoa mais otimista, durma melhor, pratique exercícios físicos, receba um pouquinho de luz solar, coma coisas saudáveis. E é lógico, né, gente? Se a gente fizer tudo isso,
e a gente procurar ter bons relacionamentos, se conectar consigo mesmo, sabe, encarar os problemas com mais naturalidade, com certeza a nossa vida vai ser um pouco menos desafiadora, né? Porque problemas a gente sempre vai ter, não é? So if you can do that and you can add good relationship, a self-connection, and deal with problems naturally, definitely our life will be less challenged, even though we have great problems to overcome every day. Eu tenho uma outra consideração que eu gostaria de fazer também, meus amigos. Qual é essa outra consideração? Existe muitas pesquisas que mostram que um remédio quase infalível para algumas pessoas para evitar a depressão é ter um pet, né? É ter um animal doméstico. E eu posso afirmar isso, porque eu tenho vários e eu sei como traz uma alegria enorme. Então, se você tem um cachorrinho, um gatinho, né, se você tem outro animal que te deixa feliz e você trata ele com afeto, com carinho, isso pode trazer um grande senso de dignidade e oportunidade para a sua vida. Muitas pessoas vencem a depressão e não entram em depressão, e algumas pessoas, inclusive, sequer, graças a Deus, né, não pensam em se matar por causa dos animais. Exatamente, gente, por causa dos animais. Então vale a pena você pensar, de repente, em ter um pet, em adotar um animalzinho. Nós temos tantas ONGs, né, que tem um trabalho maravilhoso de adoção de animais. Por que você não experimenta? Para seus filhos, para você. É interessante pensar sobre isso. So, another point I want to consider, share with you, it's about to adopt pets. Yeah, findings from the great research show us if you have a pet, if you take care of it with love and caring, you give not only food and water, but you give your love, your attention, the pets will give it back to you. So you feel more energized, you feel more happy, you're happier because you have a pet. And I can definitely say that because I have 5 pets, I love them so much. They make my life much better, and it's very important for me and for my family, my human family as well. Então, os meus animais são muito importantes para mim e para minha família humana, né, da mesma maneira. Entende? Então, existem pequenas coisas que a gente pode fazer que nos ajudam sim a vencer a depressão, sem tomar remédio. Porque é lógico que tudo que eu estou falando aqui, gente, é para a gente prevenir esse comportamento. É claro que em casos mais extremos, quando a pessoa está muito doente, quando ela já não consegue mais sair da cama porque ela está num processo profundo, nesses casos, o consulta ao psiquiatra, ao psicólogo, muitas vezes o remédio, é muito importante, a gente não pode ignorar isso. Mas, pô, é tão bom se a gente pode evitar, e mesmo que você esteja passando por uma tendência depressiva, você pode mudar a sua mente, você pode mudar os fatores biológicos, né? Você pode mudar os fatores sociais e, claro, te sentir muito melhor, não é verdade? So, I want to say that I know and definitely I understand that there's a lot of people that is already depressed, they are depressed. So in this very specific situation, sometimes it's very, very important. You see a doctor, you see a psychologist, maybe you need to take some medicine to help you to overcome this depression. And I understand that, but even if you are doing that, please pay attention to your emotion, pay attention the ability you have to create a better life. Pay attention to your social skills you need to develop more. It's not only about pills, taking pills, you know. It's about you open your mind, you open your heart, you engage with life. Entende? Então não é só a respeito de tomar remédio, de ir no psicólogo, no psiquiatra. É a respeito de você abrir sua mente, abrir seu coração e se engajar com a vida. Entende? De fazer, gente, a vida especial. E agora, hein? Eu deixei por último, porque a cereja do bolo é o último. Né? Oh yeah, what about now? Wow! It's the last comment because it's the best ever. I'm talking now about the spiritual factors. I'm talking now about the spiritual practice that can help us a lot to prevent depression and to feel happier. Então, nós deixei agora para o final os fatores espirituais, né, meus amigos, que podem nos ajudar muito a vencer essas predisposições à depressão e, claro, nos ajudar a sair dela se estiver acontecendo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa considerar, né? Nós temos fatores espirituais muito sérios que, se a gente não estiver atento, podem nos prejudicar bastante. Por exemplo, influências espirituais, obsessões em casos mais graves. A gente não tem como não considerar isso. Hoje nós temos cientistas sérios estudando a influência direta que energias estranhas, né, de influências espirituais têm.
fazendo com que o nosso corpo adoeça, né? Desculpem, fazendo com que a nossa mente adoeça. Então, às vezes, fisicamente você não tem nada, a princípio para os médicos da Terra, mas espiritualmente você está ligado a más energias por causa do pensamento, da raiva, do rancor, entende? Por causa dos maus sentimentos. Então não adianta você falar que é por causa dos outros ou maus espíritos me prejudica. Esquece isso. Ele só faz isso porque sua mente deixa. Porque se você estiver bem espiritualmente, se você for uma pessoa que estiver com o coração aberto, se você for uma pessoa conectada com a vida, não existe nada que uma energia negativa possa fazer contra você. Entende isso? Por isso Jesus falava, vigiai e orai. É verdade? Então influências espirituais existem sim. Creiamos nelas ou não, e elas podem nos prejudicar bastante. So, when I think about the spiritual factors, we need to talk about spiritual influences, because we have a lot of different energy surrounding us, and of course this energy are all the time influences, all the time influence our thoughts, our feelings, and cause great impact on us again. So, if unfortunately you have bad feelings inside, you have bad thoughts inside, if unfortunately you are not really prepared to be connected with the core values, if you are not a generous person, if you are creating bad energy around you, of course your energy is not good, so the bad energy will be connected with you because you have the same vibration, the same bad vibration. You know what I mean? That's the point. So it's not about the bad energy, it's about your choice. It's about you. It's not about the spirits, it's about you. Your responsibility is not their responsibility. That's the point. Então essa questão, entendeu, meus amigos? É nossa responsabilidade, não é responsabilidade deles. Eu preciso cuidar dos meus sentimentos, né? Ser uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais bondosa, né? Me importar com os animais, com a natureza. Claro que isso faz diferença, claro que isso me protege espiritualmente, claro que isso traz mais energia para a minha vida. So, of course, we need to take care more about observe and, can I say, sorry? We need to pay attention more about the very important factors. For example, take care of the animals, take care of the people, be more generous, you know. You can find space on your agenda and go to charity work. It's amazing because you can share what you have good inside with other people. It's amazing. You know, you can help to create a better world for all of us. It's really, really amazing. Why don't do that? That's the point. Gente, é incrível. Se você tem uma coisa boa dentro do teu coração, caramba, você pode poder ajudar outras pessoas a melhorarem, entendeu? Você pode ajudar a construir um mundo melhor. Você pode ser uma pessoa capaz de fazer a diferença na vida de um monte de gente. Por que não fazer isso? Entende? Por que ficar lá, pum, não é verdade? Com os braços cruzados e, infelizmente, se esquecer de tudo aquilo que a vida pode fazer por nós. Então, meus amigos, prestem atenção naquilo que a vida pode te oferecer. Ao invés de ficar correndo da vida, abra-se para ela. Isso é ser espiritual. So instead of you are running from life, just open for life. This means being spiritual for me. So you can find the presence of God in every second and every experience, in every step you're taking. That's the point you've taken. So it's not easy, I know, but we can do that if you are really open for living these great experiences. You know what I mean? Entende o que eu quero dizer, meus amigos queridos? A gente pode fazer isso se realmente a gente está disposto a fazer, né? Então nós temos 4 pontos que nos protegem da depressão independente de remédios, segundo os pesquisadores. Né? Fatores biológicos. Lembrando, eu vou mandar o PDF para vocês. Né? Tem gente chegando, cadê o PDF? Amanhã de manhã você recebe o PDF no seu e-mail. E vocês que se inscreveram para a palestra através das Pílulas do Evangelho. Nós mandamos as Pílulas do Evangelho, né, com link. Então quem se inscreveu no link, nós divulgamos durante 10 dias. Deu tempo de se inscrever. Quem se inscreveu no link das Pílulas do Evangelho vai receber o PDF amanhã. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Já está até programado, tá bom? So, as I mentioned before, just checking, tomorrow morning we will send a PDF for you, for all of you, so believe me, and you have a lot of things and tips I'm sharing now. Write it down. So I wrote it down part and part
very carefully, very well organized for all of you. Então eu escrevi bem organizado para todos vocês, para poder ajudar com um monte de tópicos que a gente está tendo agora, né, na nossa palestra, ok? Então é aquela coisa, meus amigos, eu espero que vocês não precisem tomar remédios, mas se um dia precisar, vá ao médico sim, vá ao psicólogo sim, que isso é importante. So, my dear friends, I really hope you don't need to take pills, but if you need, please go to see the doctor, of course, go to see the psychologist, you can start on therapy, psychotherapy, you can start another kind of therapy, it's working for you, that make your life better, because we need to be open for it, but please remember, everything is up to you. Everything is about your mind. Everything is about your feelings. Então tudo é a respeito dos seus sentimentos. Tudo é a respeito daquilo que você pensa. Tudo é a respeito daquilo que você faz. É uma questão de escolha. Tá bom? Então eu gostaria muito de agradecer a vocês uma vez mais. Desculpem, tá, pela confusão inicial aí da questão do YouTube, mas graças a Deus, como sempre, deu tudo certo. Obrigado por vocês estarem comigo até agora. Convidar vocês, né? Nós vamos ter uma nova palestra, gente, que vai acontecer. Deixa eu até ver aqui, checar para poder te passar a data. Olha, no dia 10 de setembro. Anota aí. We're gonna have another lecture in English and in Portuguese 10 of September. So September 10th. Então, 10 de setembro nós vamos ter uma nova palestra, né? 8 da noite, 8 p.m. Você é nosso convidado. Você pode entrar no site do Instituto Namastê. Entra agora lá para você já se inscrever, porque aí vai ter o PDF da palestra do dia do dia 10, né? Então você tem 3 semanas aí, você pode se inscrever. Vai lá agora, institutoricardomelo.com.br, se inscreva na palestra, sempre gratuita. Se você gostou dessa palestra, você vai amar outra também. Nós vamos falar sobre relações humanas, a arte de lidar com pessoas difíceis. E aí, o que você acha dessa ideia? Você acha fácil lidar com as outras pessoas ou não? Relações humanas, gente, a arte de lidar com pessoas difíceis. Ah, meu Deus! Nós vamos falar sobre esse assunto fantástico no dia 10 de setembro. Tá bom? Então se inscreva pelo site do Instituto Namastê. So, we're gonna talk about human relations, how to deal with difficult people, very difficult people, in September 10th. And I'm waiting for you. Please sign up yourself in our website, institutonamaste.com.br, and I will invite you to join with us again. Então eu queria te convidar para que você possa estar junto conosco de novo. Vai ser um grande prazer. So definitely it's going to be a great pleasure to be with you again. Believe me. Então, muito obrigado, meus queridos amigos, que Deus abençoe. Não sei, vocês todos recebem a pílula do Evangelho ou não? Sim ou não? Baixa o aplicativo, viu? Não sei, quem não recebe a pílula do Evangelho, aproveita e baixa o aplicativo. IRM Oficial. Pega aí seu celular, ó, anota, IRM Oficial. Todo dia pílula do Evangelho de manhã e à noite perguntas e respostas. IRM Oficial. Tá bom? Então aproveita e baixa o aplicativo. So, if you don't have our app, please download our app now, right now, please. IRM Official. IRM Official. So you can make this download and you can check every day Drop of Inspiration in English. You can check Drop of Inspiration in Portuguese, that we call Pílulas do Evangelho. Nós temos o boletim Espiritualidade e Riqueza, que você acompanha também no nosso aplicativo. Tem a pilulinha do Evangelho para criança. We have a Drop of Inspiration for kids as well. You can check it in different idioms in our app. Wow, we have so many services for free for you. Então a gente tem um monte de serviços naturalmente gratuitos, né? Não tem custo nenhum para todos vocês. Entende? Então é isso, meus amigos. Olha, todos nós temos a capacidade de vencer os nossos desafios. Eu sei que muitas pessoas têm pânico, têm dificuldades emocionais, mas não se deixe misturar por elas. A minha sugestão é que muitas vezes, quando você se sentir sozinho, você procure um profissional para te auxiliar. E você, ao mesmo tempo, procure cuidar de si espiritualmente, em uma casa religiosa que você respeite,
que você goste, porque cuidar da parte espiritual é fundamental, assim como cuidar da parte emocional, entende? Mas em paralelo a isso, lembre-se, você ter um bom trabalho te ajuda. Eu falo de dinheiro, eu falo um trabalho que você goste, que você acredite, entende? Você ter um animalzinho vai te ajudar bastante, você dormir bem vai te ajudar bastante, você se abrir para a vida, ter menos raiva, menos rancor, você ser uma pessoa mais grata vai te ajudar bastante. Entende? Então assim, tem um monte de coisas, né, de bons hábitos que vão te ajudar bastante. So pay attention to these great habits, my dear friend, that will help you a lot. If you are really connected with other people, it will help you a lot. If you are really connected to be grateful every day in every step, it will help you a lot as well. You know, so it's a great habit we need and we can cultivate that will help us a lot to be in touch with our core values, to be in touch with our motivation, to be in touch with our lives. Ok, meus amigos? Então, ó, beijo grande a vocês. Namastê, né? Namastê a todos. So, great kiss for all of you. We say that in Brazil. I know it's not so usual in another country, but in Brazil we say kiss for you. It's like a warm hugs. And I hope to see you again. I'm looking forward to see you again as soon as possible. Então assim, estou com grandes expectativas de ver vocês assim que possível. E lembrando, você nessa semana a gente vai estar no interior de São Paulo, a partir de amanhã, lá em Botucatu, né? Se você estiver no interior de São Paulo, vai ser uma alegria te rever. Semana que vem a gente vai estar na cidade de São Paulo, no, acho que Vila Carrão, no bairro Vila Carrão. Nós vamos estar em Guarujá, vamos estar em Santos. Vai ser muito bom ver vocês. Depois, na outra semana, né, na sequência, a gente vai para Salvador, na minha amada Salvador, depois na minha amada Uberaba. Nossa, tem muito lugar para a gente visitar nos próximos dias, hein? Vai ser muito, muito bom. Sábado agora a gente vai estar no Sheila, em Belo Horizonte, minha casa do coração, né? No dia 18, mais um seminário. Então, assim, uau! Muita coisa, né? We have a lot of a great agenda. Great commitments, and I'm really waiting for you to see you personally in one of these meetings. Who knows? Who knows? Né? Quem sabe a gente não possa se encontrar, tá bom? Então, muito obrigado por tudo. Amanhã a gente vai enviar o PDF para vocês. Aproveite e se inscreve agora para a nossa palestra do dia 10 de setembro. Vai lá, institutonamastê.com.br. Tá certo? Perde essa chance não. Vai lá, institutonamastê.com.br. Né? Você pode fazer isso e já se inscrever para a palestra do dia 10 de setembro, ok? So you can go straight ahead to institutonamaste.com.br and you can subscribe yourself, sign up yourself for our next lecture. So we're going to talk about human relations, how to deal with difficult people, and I'm pretty sure you will enjoy a lot. Eu tenho muita certeza que vocês vão aproveitar bastante essa palestra também. Tá bom? Quando eu vou a Recife? Breve, muito breve, mas a gente não tem data ainda. Mas a Uberaba, nós vamos a Uberaba agora. E a gente tem um retiro espiritual também, né? A gente tem um retiro espiritual agora em Belo Horizonte, né? Nós gravamos um vídeo, a gente conseguiu, graças a Deus, 40 vagas extras. Porque as vagas se esgotaram assim, rapidamente, né? Em pouquíssimos dias, graças a Deus. E a gente conseguiu 40 vagas extras num hotel ao redor. O retiro espiritual vai acontecer, gente, no dia 12, 13 e 14 do mês de outubro. 12, 13 e 14 do mês de outubro. São 3 dias, alimentação, transporte, hospedagem, tudo incluído. E 3 dias num lugar maravilhoso, um paraíso aqui na Grande Belo Horizonte, de natureza, um santuário, né? E a gente vai meditar bastante, nós vamos aprender várias técnicas de meditação. Se vocês gostaram dessa palestra, lá a gente vai falar sobre muitas coisas ligadas, né, a esse processo de autoconhecimento. Então, você é nosso convidado. Entra aí no site do Instituto Namastê, manda uma mensagem pra gente. Quem sabe você não é dessas 40 pessoas que vai conseguir se inscrever. Tomara, né? Tô aqui torcendo e aqui dê tudo certo, tá bom? So, I'm talking about our spiritual retreat we will have now in October. We start 12 on October and 13th and 14th, and definitely it's going to be okay, it's going to be awesome because we will have a great time together. So 3 days, full days, practicing meditation and be in touch with our wonderful teachings from higher spirituality. So wow, we're gonna have a great moment together. And oh yeah, most important than that, the beautiful landscapes around. Yes, the beautiful place is sanctuary.
I know you will enjoy a lot if you come together with us. So we've finished almost immediately our subscription after we open. Thanks God for that. But now we have 40 new possibility, new opportunities you can maybe sign yourself and be with us, because we find space, an hotel nearby the retreat, and it's great possibility. So all transportation, food, teachings, it's all about us. So don't worry about that. Your only expectation is be with us. That's the point, ok? Então é isso, meus amigos, ó. Beijo grande, muito obrigado por tudo. Desculpem por qualquer eventualidade. Eu tô aqui melhorando meu inglês também, tá longe de ser ideal, né? E vamos praticando. Comete um erro aqui, outro acolá, mas não tem problema. É importante a gente falar das coisas boas da vida e a gente superar com certeza as dificuldades que estão ao nosso redor, fortalecendo o nosso eu divino. É ou não é? So, thank you so much. See you soon, very soon. My English is not perfect. I'm improving my English daily, and for me, what's most important is I'm here, open, talking about what's really matter in our lives, having a wonderful moment with you, what's very important for me. So thank you so much for your patience, thank you so much for joining with me in this night, and I really hope see you again soon, very soon, ok? Então é isso, meus amigos, muito obrigado por tudo, beijo grande para todos vocês, amanhã tem o PDF. Obrigado, pessoal. Tenha uma excelente noite. Tomorrow morning we will send the PDF for all of you. Thank you so much, my dear friends. Thank you so much. Have a wonderful night. Okay? Have a wonderful night. Because sleep well, it's very important to our health and prevents depression. Porque dormir bem é muito importante para a nossa saúde e com certeza previne a depressão. Tchau, pessoal!